O programa Feito Pra Gente é um oferecimento de Jô Cabeleireira, aqui a perfeição faz a diferença. Bedien, reforço escolar multidisciplinar. Minas Fabril Uniformes, 3424-8685. Dr. Lélio Vieira de Queiroz, o seu cirurgião dentista em Redenção. Olá, seja bem-vindo ao programa Feito Pra Gente, começando mais uma vez, entrando no seu lar, entrando na sua casa, podendo compartilhar com você, com a sua família, a mensagem do Evangelho, a mensagem que edifica, a mensagem que é poderosa sim, para transformar vidas, para transformar sociedades, para transformar situações adversas. Esse é o Evangelho poderoso de Jesus, que nós cremos que tem sim uma ação de mudança, tem sim uma ação de gerar bons frutos. Esse é o Evangelho poderoso. Bom, meu irmão, presta atenção nisso. Você já parou para observar e pensou o seguinte? Olha a seguinte pergunta que eu vou propor para você. Presta atenção. Qual é o tamanho de Deus? Olha isso, presta atenção. Você já parou para imaginar qual é o tamanho de Deus? Pensa numa montanha bem alta, por exemplo, o Monte Everest, né? É o ponto mais alto da Terra. Qual é o tamanho de Deus em relação ao Monte Everest? Por que é importante nós entendermos o tamanho de Deus? Meu irmão, minha irmã, se você não compreender o tamanho de Deus, você jamais vai reconhecê-lo como quem Ele é. Nós precisamos identificar quem Deus é, para poder o quê? Dar a Ele o louvor, a glória e a honra do que Ele é realmente. Ele é o quê? Muito grande, bem maior que o Monte Everest. Não somente num sentido físico, mas num sentido geral. Por quê? O Monte Everest, por exemplo, que é o nosso exemplo que a gente está trabalhando, simplesmente foi criado por uma palavra de Deus, por uma ordem de Deus. Então, só para você observar o seguinte, olha o tamanho do poder e da ação desse Deus. Olha o tamanho da forma como esse Deus entra na sociedade e intervém no seu meio natural. Presta atenção em algo, meu irmão. Deus é muito grande e os propósitos do Senhor são como Ele, muito grande. E os planos do Senhor são como Ele, muito grande. E tudo que Deus tem para nós é como Ele, grande. Grandes desafios, grandes conquistas, grandes meios para nós conseguirmos chegar lá. Grandes tratamentos para as nossas almas, grandes felicidades, grandes alegrias, sim, grandes formas de agir e tocar as nossas vidas, é isso mesmo. Deus é poderoso, Ele é grande. E sendo grande, Ele tem sim essa intervenção poderosa em nós. Eu não sei qual é o problema que muitas vezes você pode estar enfrentando na sua família, na sua casa, mas eu te digo algo. O Deus poderoso, o Deus grande, o Deus que criou todas as coisas, esse Deus, sim, Ele age, vive e é eficaz em nós. E Ele pode sim fazer o milagre que você precisa. Ele pode sim tocar na sua vida, tocar na sua ferida, tocar na sua família, tocar no seu filho, tocar na sua esposa, tocar no seu marido, isso mesmo, Ele pode sim intervir na situação, porque Ele é grande. Reconheça que Deus é grande, renda a Ele todos os louvores, toda a adoração, renda a Ele aquilo que Ele é. Se renda, entregue o seu coração, entregue quem você é, não por partes, mas por inteiro, porque Deus é grande sim, poderoso sim. E cremos nisso, entendemos essa realidade, porque quando nós entendemos, podemos de fato nos posicionar como: Senhor, eu sou pequeno, mas eu creio num Deus muito grande e poderoso, que age, que toca, que move, que é um Deus vivo e é um Deus ativo.
Amém? Olha, depois do intervalo nós temos uma palavra de Deus para o seu coração, uma palavra que vai falar hoje sobre a voz do diabo, quais são as propostas de Satanás e como nós lidamos com isso. Não sai daí que daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Com educação não se brinca. Você merece estudar na Unopar, a universidade mais admirada da região. Como fez a Lúcia, que se formou onde tem tradição. E tem o Pedro, a Joana, o Léo e os mais de 300 mil alunos já formados. Para a Unopar, todos merecem estudar e realizar os seus sonhos. E você também. Faça o vestibular agendado da Unopar. Primeira mensalidade é apenas R$ 59,00. Inscreva-se já. Unopar, você merece. Supermercado Brilhante, onde fazer compras é um prazer. No Supermercado Brilhante é sempre assim. Ótimo atendimento, promoções super especiais todos os dias e o precinho que você só encontra aqui. Trabalhamos com todos os cartões de crédito e entregamos a sua compra com rapidez e segurança. Supermercado Brilhante Centro. Atendemos de segunda a sábado das 7 da manhã às 11 da noite e domingo de 7 da manhã à 1 da tarde. Supermercado Brilhante. Pará Forros, a número 1 em forros PVC e agora com uma grande novidade. Forro PVC em várias cores, forro de fibra, forro de isopor, totalmente acústico, manta térmica e muito mais. Pará Forros vende e instala seu forro em 48 horas com estrutura metálica e garantia de 5 anos. Ligue 3424-3986 e 9189-0029. A Pará Forros você já conhece pela confiança e credibilidade em tudo que faz. Prefira sempre quem tem a garantia que você precisa. Pará Forros, Avenida Independência Centro. Graças a Deus estamos de volta. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, nós vamos falar sobre o amor. Esse amor que está tão deturpado pela sociedade, está tão diferente hoje, né? Hoje a gente vê o amor e quando você pensa em amor, você já pensa no amor da novela, você já pensa naquele amor romântico, naquele amor que está envolvido entre um casal, aquele amor, sabe? Aquele amor que envolve dois. Mas vamos falar de um amor muito, muito, muito mais profundo do que esse. Nós vamos falar do amor que Jesus concede aos nossos corações. Preste atenção nisso. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1. A partir do verso 1. Diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se ensoberbece. Eita desafio, hein? Olha as características desse amor aqui que o texto nos descreve. São várias e várias características. E Jesus vai nos explicando o seguinte. Olha só. Jesus inspirando o escritor de 1 Coríntios. Presta atenção. Olha, meu amigo, não adianta não. Você pode dar os seus bens todos. Você pode ser o cara mais fazedor de boas obras. Você pode ser o cara que, de alguma maneira, ajuda o próximo. Você pode ser o cara que distribui várias cestas básicas, faz uma obra social bonita. Você pode ser o cara que, de alguma maneira, ajuda outras pessoas. Mas, se não tiver amor nesse seu ato, nessa sua atitude, essa sua atitude, ela vale exatamente nada. Jesus está falando aqui nessa passagem, irmão, sobre
um elemento interior dos nossos corações chamado amor. Presta atenção nisso aqui. Olha só. Jesus está falando que a essência precisa ser o amor. Jesus está falando que o interior precisa ser recheado de amor. Jesus está nos explicando que a essência tem que ser o amor. Não importa se você é bom, não importa se você é bacana, não importa se você faz obra social, não importa isso não. Porque se nesse ato não tiver um elemento chamado amor, de nada adianta. Jesus está nos explicando que o negócio é mais embaixo, como diria lá no Maranhão. O negócio é mais embaixo, querido. Não é por aí, não. Não é só aparência, não. Não é capa. Não é isso que eu quero. Porque, irmãos, durante a nossa caminhada cristã, você vai sendo meio que ensinado através da religião que você precisa ter uma certa capa. A religião, ela está muito interessada em alterar a sua forma. A religião age muito no externo. E o reino de Deus transforma o quê? O interior do homem. O reino de Deus é uma boa semente plantada no coração do homem. É uma semente de transformação, de dentro para fora, não de fora para dentro. Então aqui nós estamos sendo ensinados o seguinte: olha, o ponto não é de fora para dentro. Não adianta você fazer coisas boas e ter um coração impuro. Não adianta você fazer coisas boas e, na verdade, ter o interior sujo. O Senhor está trazendo um ensinamento para os nossos corações sobre profundidade e significado. Primeiro ponto, a profundidade dos nossos atos. Qual tem sido a profundidade dos seus atos? Qual tem sido, de verdade, o seu interior tem se comportado como no momento em que você vai praticar um ato? Seja um ato de bondade, seja um aconselhamento, seja um abraço amigo, seja um tapa nas costas, seja qualquer coisa. Eu quero chamar a sua atenção para analisar aí dentro. Para analisar como é que está aí dentro. Porque nós vimos no texto aqui de 1 Coríntios 3 o seguinte, que eu posso ter uma fé que transporta uma montanha de um lugar para outro. Meu irmão, você já imaginou o tamanho dessa fé? Uma fé que transporta uma montanha. Haja fé, irmão. Eu não vejo montanhas andando por aí. Presta atenção nisso, isso é uma fé muito grande. O texto diz que você pode ter essa fé gigantesca, mas se não tiver amor, de nada adianta. Se não tiver amor, de nada adianta. Agora eu tenho algo para te falar. O que é esse amor que eu preciso ter dentro de mim, aflorado, para que todos os meus atos tenham significado e significância? Para que os meus atos não sejam atos vazios, para que os meus atos não sejam atos sem sentido. Esse amor tem nome, tem endereço, eu posso achá-lo. Como é que funciona isso, Diego? Esse amor se chama Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o amor que tem significado, esse é o amor que tem significância. Esse é o amor que tem propósito. Este é, sim, o amor que traz vida. Este é o amor que traz um significado profundo para as nossas atitudes. É isso mesmo que você está ouvindo. Meu amigo, não adianta você imaginar o seguinte, que Diego, eu não consigo atingir esse amor. Eu não consigo alcançar esse ponto difícil que você está falando. Eu tenho tido atitudes boas, eu tento ser legal com as pessoas, eu tento ajudar o próximo, eu tento fazer muitas coisas, mas eu não vejo esse significado profundo nas minhas atitudes. Eu não vejo esse significado profundo nos meus atos. Está faltando o quê, irmão? Está faltando o quê, meu amigo? Para que os seus atos tenham significado. Está faltando o quê? Para que a sua vida tenha significado. Isso aqui é uma questão de vida ou morte. Não é simplesmente uma questão de eu quero que a minha atitude tenha uma essência. Eu quero que a minha atitude não tenha uma essência. Não é uma questão superficial como essa. É uma questão de sobrevivência. É uma questão da sua vida não passar simplesmente desapercebida, mas é uma questão da sua vida ter significado verdadeiro.
ter significado real. Quantas pessoas você conhece que vivem sem significado? Quantas pessoas você conhece, muitas vezes você está se identificando, que vive se perguntando diariamente: para que eu existo? Para que eu estou aqui? Para que serve a minha vida? Irmãos, a nossa vida ela não pode ser cheia, recheada de atitudes automáticas. Nós não podemos e nem devemos viver no piloto automático. Nós precisamos trazer para as nossas vidas e atitudes na sociedade, no trabalho, na escola, em todos os âmbitos, na igreja, na rua, no trânsito. Nós precisamos trazer um significado para isso. Essas atitudes nossas precisam estar preenchidas por alguma coisa. E essa coisa, entre aspas, este amor que deve preencher as nossas vidas, este amor que deve preencher o nosso interior, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o amor verdadeiro e ele é a fonte do amor. Ele é o amor real. Ele é o amor que ama sem preconceitos, sem barreiras, sem predeterminações, sem pré-julgamentos. Este é o amor real. Este é o amor que traz significado para tudo que sou, para tudo que faço, para tudo que eu digo. Se as minhas palavras não estiverem preenchidas do amor real, a minha vida será uma vida depressiva, sem sentido, de muito choro, de muita tristeza, de muito engano, de muita perdição, de satisfação pura da minha carne. Por quê? As minhas atitudes são atitudes que eu me importo apenas com o dia de hoje. É carpe diem. Vamos viver intensamente agora. Não importa o amanhã. Em Cristo não é assim. Em Cristo tudo é mudado. Em Cristo as nossas atitudes são transformadas. E as coisas, meu amigo, as coisas mudam, porque tudo passa a ter um significado muito mais profundo, muito mais além do que na realidade é e do que na realidade deveria ter. Será que as suas atitudes, os seus atos, os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua tratativa com seus irmãos, com seus amigos, a sua tratativa, sua forma de tratar a sua família, a sua mãe, a sua irmã, o seu esposo, a sua esposa, a sua avó, será que isso tem tido significado? Pensa o seguinte: será que você tem tratado a sua família como eles merecem, como devem ser tratados? Se não, é porque não tem tido significado para você. Isso significa nada. Você precisa preencher as suas relações e vida com Jesus Cristo de Nazaré. Você precisa preencher, colocar um elemento de vida nas suas palavras, um elemento de vida nas suas atitudes. Queria convidar você a fazer uma oração. Você que se identifica dessa forma, precisa de mais vida. Ou precisa de vida, não tem nada. Você precisa ser preenchido. Feche seus olhos e ore comigo nessa hora. Senhor Jesus, derrama sobre nós da Tua graça e da Tua misericórdia. Obrigado por falar conosco. Obrigado por avivar os nossos corações, nos mostrando, Pai, mostrando para nós que nós precisamos sim ser preenchidos com vidas, com a vida de Deus, para que as nossas atitudes tenham sentido, para que os nossos atos não sejam atos mortos, mas sejam sim atos de vida. Senhor, visita esse que nos assiste. Visita esse, Pai, toca o coração, visita essa irmã, visita esse irmão, visita esse jovem, visita, Senhor, toca em o nome de Jesus com a vida de Deus. Causa, assim, um incômodo profundo no coração. Causa, assim, um incômodo profundo e real na vida, que as atitudes e atos tenham sentido, objetivo, real e verdadeiro, Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Como é bom compartilhar a palavra do Senhor. Como é bom compartilhar a vida de Deus. Meu irmão, fique com o Senhor até o próximo programa. O programa Feito Pra Gente foi um oferecimento de Jô Cabeleireira. Aqui a perfeição faz a diferença. Betien, reforço escolar multidisciplinar. Minas Fabril Uniformes.
3424-8685. Dr. Lélio Vieira de Queiroz, o seu cirurgião dentista em Redenção.